Essa convidada de hoje é Isabela Leite, advogada especialista em direito público e em família e sucessões, atuando fortemente na área do direito das mulheres. Ela é advogada palestrante e estamos prestes a descobrir como ela transforma ideias em ação. Isabela, é um prazer tê-la conosco hoje. Muito obrigada. Começar o primeiro bloco falando sobre quem é você e como foi sua jornada. Você sempre quis ser advogada? Conte-nos sobre suas primeiras experiências no direito. Primeiramente, agradeço imensamente pelo convite. É sempre uma honra participar de todos os eventos e idealizações do Grupo Paradigma. Sim, olha, as pessoas que me conhecem, né, desde a infância, os amigos de infância, já sabem que eu sempre comentava sobre a minha vontade de cursar direito. O que eu ainda não sabia era que eu tinha realmente aptidão para a advocacia. Confesso que no início eu pensei em cursar direito, mas para aprofundar os estudos e me preparar para concurso público. Tanto é que cheguei a prestar um concurso público no estado do Mato Grosso do Sul, passei nas 2 primeiras etapas e abandonei o concurso. Eu vi que realmente não ia me fazer feliz. Eu não gosto de nada assim que me ingesse e me limite. E a advocacia, ela realmente tem um leque, né? E Sim. também, quando eu comecei a fazer a minha pós em direito público e fiz algumas ações sociais paralelamente, e ali eu vi que somente exercer a profissão com o intuito de ter o meu sustento com aquela profissão não era satisfatório, não era somente aquilo que eu buscava. Óbvio que o dinheiro, né, a manutenção é importante, Sim. mas eu precisava me sentir realizada também do ponto de vista de um cumprimento do meu papel social. Perfeito. E então, por isso, eu vi que o meu dom era realmente advogar. E fui me especializar e passei a militar. Desde que eu passei no AB, na verdade, eu comecei a militância lá no estágio, no segundo período, né? Poucas pessoas conseguem estágio no segundo período da faculdade, mas aqui eu consegui, estagiei na CTTU, que é uma empresa aqui de Recife, uma empresa de economia mista. E ali eu conheci a doutora Fabiana, que foi a minha grande mentora, e aquela advogada maravilhosa, empoderada. Comecei a me espelhar nela e, e vi que realmente era aquilo que eu queria para mim. Poderia nos contar mais sobre essa pessoa e como ela te inspirou a seguir na advocacia? Essa é a segunda pergunta. Sim, desculpa. É porque o dia a dia com ela, né? Como eu falei, ela foi minha mentora, então, assim, eu admirava e vi que uma mulher. Ali eu comecei a perceber que uma mulher, ela realmente pode ocupar o lugar que ela quiser. Porque a doutora Fabiana já era naquela época, né? Que eu não falo a minha idade, não tenho problema com isso. Mas assim, na época que eu estava estudando, já faz muito tempo, ela já era tudo isso, né? E muito antes de eu realmente vivenciar alguns movimentos para lutar pela implementação de políticas públicas nesse sentido, no empoderamento feminino, né? Uhum. Eu já vi que ela era tudo aquilo. Ela era mãe, ela era profissional, ela tinha 2 empregos, entende? E ela me arrastou para os 2 empregos que ela tinha em meio período no órgão, né? Gestionamento mista, e tinha o escritório próprio dela. E ali, como eu comecei a conhecer a partir, né, da CTTU, mas ela me levou também para o escritório dela depois. E aí eu fiquei nessa dinâmica com ela, e à noite ia para a faculdade, e ela foi meu grande espelho. Fora admiração intelectual, né? Que a inteligência, a escrita, a postura. Então é muito importante a gente se espelhar nas pessoas certas. Verdade. A advocacia voltada para a defesa das mulheres é uma área bastante desafiadora. O que é que te motivou a escolher essa especialização e quais são as maiores recompensas que você encontra nesse trabalho? Olha, aí é que eu me sinto realmente realizada. Porque, como eu lhe falei, né, no direito público, na minha primeira pós, eu tive assim, uma visão geral da questão constitucional. A gente, na verdade, estuda as matérias basilares, né? Direito administrativo, um pouco de tributário, a gente não se aprofunda, mas principalmente o constitucional. E no constitucional, a estudar os direitos e as garantias fundamentais, eu comecei realmente a ver que me satisfazia muito, pessoalmente, além de profissionalmente, ser uma conhecedora, e aí busquei, né, me aprofundar nos direitos das minorias. Como é difícil conseguir para uma equidade, né? E aí eu vi que era esse nicho que eu queria para mim.
Com a doutora Fabiana, como eu falei, eu atuava muito na área trabalhista. Depois de formada, quando passei na UAB, eu passei a atuar mais nessa área, porque como eu já tinha uma base com estágio, para mim era mais fácil, né, tocar nessa área. Mas eu fiz essa transição, primeiramente porque familiares, né, e também uma amiga muito próxima estava passando por uma dificuldade enorme com a questão pessoal que envolvia a necessidade de judicializar essa questão. Ela não tinha confiança em ninguém e era realmente algo muito delicado. Então, ali eu vi, foi a minha primeira oportunidade no direito de família, com essa minha grande amiga. Então, eu estudei para assumir o caso dela, ainda não tinha especialização, mas comecei a estudar acordos, julgados, fui atrás de jurisprudência, me aprofundei em doutrina e preparei a peça e consegui. E assim, a satisfação dela, pessoal, da família dela, que ela, né, envolvia as filhas dela, o Pableno, eu vi, nossa, mas é a minha, eu me encontrei. E dali para frente não parei mais, né? Fui estudar muito, fiz um curso sobre a Lei Maria da Penha, porque eu não atuo na esfera criminal, mas a maioria das minhas clientes que chegam com questões familiares, elas estão, infelizmente, com algum problema também de abuso, né? De ser vítima de algum tipo de abuso. Porque o abuso contra a mulher, ele não é somente físico. Então, existe realmente um entendimento equivocado de que se o homem não me bateu, então ele não é um agressor, eu não sou uma vítima, eu não sofro violência doméstica. Isso já está sendo desmistificado, né? Porque ainda bem tem realmente muitas campanhas já de conscientização, mas de fato existe, né, como eu falei, essas campanhas que conscientizam o abuso patrimonial, o abuso sexual, inclusive, e aí tem várias vertentes, né? O estupro marital também, tem o abuso psicológico, o abuso moral. Então, quando a mulher ela começa a buscar essas informações e a gente começa a promover campanhas de conscientização, elas vão acordando e vão entendendo, né, como que funciona esses ciclos de violência, essa dinâmica. E se reconhece como vítima e propõe se fortalecer para justamente quebrar esse ciclo e sair dessa situação que a torna vulnerável. Você se deparou com diversos desafios ao longo de sua carreira, como a desigualdade de gênero e resistência cultural. Teria algum momento, algum exemplo, que você precisou superar essas barreiras? E se isso te fortaleceu como advogado e ativista? Sim. Principalmente nas audiências, né? Infelizmente, a gente tem ainda desafios muito grandes dentro do próprio judiciário. Então, eu já estive em determinada situação realizando uma audiência com uma cliente numa vara de família e ainda tive que ouvir de uma mulher juíza, não era nenhum juiz, né? Uma juíza, olhar para mim e falar, doutora, e a minha cliente do lado. Mas a sua cliente sabia muito bem quem era ele quando escolheu que ele fosse o pai das filhas, sabe? Então, assim, o próprio judiciário, ele precisa capacitar e treinar, né, os magistrados, para justamente, por exemplo, agora saiu, e nós vamos chegar lá também, né? Recentemente, o CNJ, ele lançou um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O que eu estou achando maravilhoso, incrível, é que mais recentemente ainda, esse protocolo ele passou a ser obrigatório. Então, assim, nesse primeiro desafio eu já passei por inúmeros. Mas esse eu lembro bem porque eu tive que sair da audiência mais de 7 horas da noite, que ela realmente se estendeu bastante mais que comum, eram muitas testemunhas. E cheguei na minha casa quase meia-noite, porque eu precisei sair com a minha cliente para acalmá-la, porque ela não acreditou que eu vi aquilo da própria juíza. Entende? Então, assim, ela fala, não, mas como pode? Que absurdo. Então, é muito complicado. Então, assim, realmente ter essa sensibilidade, né? Os juízes, operadores, eles precisam ter essa sensibilidade e tratar realmente com o mínimo de dignidade. Nos últimos 12 meses, você participou de congressos, se associou à instituição de representatividade e se tornou vice-presidente da Comissão de Direito das Sucessões do IBDFAM em Alagoas. Como essas experiências contribuíram para o seu crescimento profissional e para a sua atuação nessa área de defesa dos direitos das mulheres? Então, muito rico, né? Porque, como eu lhe falei,
Quando eu encontrei minha área, me especializei e comecei a atuar, eu comecei a sentir que estava de fato ali cumprindo o papel social, porque eu conseguia entregar, mesmo com muitos desafios, ou até quando a gente não obtém o resultado esperado, né? Que acontece. Mas nós, como advogados comprometidos, sabemos que demos o nosso melhor, e isso já nos traz aí uma sensação muito boa de cumprimento do papel social. Mas eu sentia que ainda faltava mais, que eu podia fazer mais, que eu podia buscar mais, e como? Me posicionando até para ser instrumento de inspiração para outras mulheres, principalmente mulheres advogadas, para que elas se posicionem também e se inspirem, porque a luta ela é coletiva, né? Então, assim, sozinhas nós podemos sim nos posicionar, ocupar lugares, né? Agora, e podemos caminhar e ir bem longe, mas no coletivo, na verdade, é uma frase, que eu esqueci agora a autora, mas ela diz: sozinhas nós conseguimos caminhar, porém juntas vamos muito mais longe. Então é sobre isso, né? Então, fazer parte do IBDFAM é algo realmente que eu aconselho a todo profissional da área de família, é o Prazer, Direitos de Família e Sucessões, né? Todos os estados têm a sua e isso é adicional, é como se fosse assim, mas é uma entidade sem fins lucrativos, lá promove o congresso, promove cursos, promove também pós-graduação. E, e não é, e seminários, inclusive virtuais pelo Zoom, tem muitos desses seminários que são gratuitos, não precisa ser advogado para participar. Inclusive, muitos podem se associar, e não são advogados, mas se associar, por exemplo, psicólogos, como para contribuir com os estudos, né, os estudos científicos, para justamente começar a fazer parte do movimento que propõe e acompanha as mudanças. Porque à medida que a sociedade ela muda, principalmente com a questão do avanço tecnológico, as necessidades vão surgindo. Vão mudando os paradigmas, né? Exatamente. Então, essas necessidades, elas exigem, de fato, que as leis sejam alteradas para poder, né, que aquela lei, ela efetivamente traga o que a sociedade precisa, porque por conta justamente dos avanços que vão acontecendo. Você mencionou o compromisso em conscientizar as mulheres sobre seus direitos. Pode nos dar um exemplo de como você realiza esse trabalho na prática? Eu comecei nas redes sociais, principalmente na pandemia, eu comecei isso bem pequeno, sabe? Comecei com aquelas livezinhas ainda acanhada, então foi bem na pandemia mesmo que isso começou a surgir na minha vida, 2020 para cá. Mas depois dali, no próprio Instagram, onde eu faço um movimento realmente com caráter informativo, porque eu busco fazer campanhas para conscientizar as mulheres, o meu lema é: o conhecimento empodera, né? Então, uma mulher que tem conhecimento do que é um abuso, ela já vai estar atenta quando ela se relacionar com alguém que dê ali os primeiros sinais de que é uma pessoa com perfil de abusador. Então, assim, muita coisa ela não precisa viver na pele, não precisa passar para poder. Então, eu comecei depois das lives a ser convidada para palestrar. Então, faço essas palestras e me associei também, como eu falei, assim, em Maceió, eu não sei, em Recife deve ter também, mas em Maceió nós temos a AMADA, que é a Associação das Mulheres Advogadas. Inclusive, recentemente, como eu falei, a luta para o coletivo, né? Lá tem a doutora Ana Carolina Fidelis. A doutora Ana Carolina Fidelis é outra grande inspiração, uma mulher muito potente, uma advogada extremamente competente, e ela protocolou o primeiro pedido na seccional da OAB de Alagoas, pedido, né, que for requerendo que fosse feita uma alteração na resolução que trata acerca da votação para o quinto constitucional, para a vaga do desembargador, justamente buscando essa igualdade de gênero. Foi lá em Alagoas? Isso. Ah, pensei que tivesse sido daqui do Pernambuco. Mas, Aqui, tipo, a decisão de live vale para daqui? Não, né? cada seccional, né? Eu não sei se aqui já tem, deve ter. Eu sei que São Paulo foi a primeira. Ah, E tá. são poucas, acho que 4 OABs, quatro seccionais em todo o Brasil que tem. Mas assim, lá no federal, né? Na OAB Federal, já tem realmente essa abertura, já há essa possibilidade. E aí cada seccional tem que trabalhar para fazer a implementação em seu regimento, seu próprio regimento. E no último dia 27, que foi quinta-feira agora, né, 27 de setembro, conseguimos, teve na sessão a votação
e foi implementado, e agora vai ter a exigência, né, para tanta questão de Quanto perspectiva de gênero, como também racial, exatamente. Foi uma grande vitória. você falou sobre os traços e alguém está sendo. Para a pessoa ficar ligada nos traços, para a pessoa que está sendo abusada ficar ligada nos traços do abusador. Quais são alguns chamados red flags que a gente pode identificar? Uhum. Olha, a primeira coisa, né? Se realmente ele diminui, tenta te diminuir no sentido de, de alguma maneira fazer com que sua autoestima ela seja abalada, te menospreza. Então, assim, tudo que você faz não é suficiente, né? Então, assim, são palavras como a gente fala, né? O inho. Nós internamente falamos isso. Por exemplo, você está nesse empreguinho, você abriu essa empresinha, você. Então, assim, é sempre uma questão de menosprezar. Todo mundo que fala assim é um abusador. Não, não é por aí. Então, assim, é todo um contexto. Então, são sinais, por exemplo, você vai mesmo sair com essa blusa, então também tem o bom senso, né? Você vai olhar no espelho, se você acha realmente que aquela roupa não é uma roupa que seria realmente condizente com a situação, né? Que seria ideal para a ocasião. Agora, se ele faz isso, e aí começa também a falar das suas amizades, né? Ou pior, muitas mulheres já casadas que são vítimas, né? A questão de proibir essa mulher, praticamente proibir, muitas vezes de maneira indireta, de gerir o patrimônio da família. Então, assim, esse é bem pesado. Porque já umas 3 clientes me procuraram, porque elas assinaram procurações dando plenos poderes ao marido para representá-la junto ao banco, instituições financeiras, fazer negócios também. Então, assim, quando essa mulher ela se depara com um pedido de divórcio, que ela vai ver a saúde financeira daquele casal, daquela família, a situação atual. Já está. Exatamente. Então, assim, não é a mulher se empoderar, não é a mulher procurar conhecimento para ela crescer e, sabe, e menosprezar o homem que está do lado dela, ou nós não estamos falando aqui que a mulher tem que ser mais que o homem, né? Estar à frente do homem. Não, jamais. É uma questão realmente de equidade, é uma questão de andar lado a lado. Então, assim, se eu, mulher, gosto que o meu marido ele gerencie a questão financeira da família, porque eu não gosto, não me dou bem, não tenho habilidade, não tenho interesse com esse assunto, não há nada de errado nisso. Mas tente pelo menos saber o que você tem, para onde está indo, acompanhar mesmo que de maneira distante, mas ficar completamente vendada quanto a isso pode lá na frente te trazer uma surpresa extremamente desagradável que vem aí a prejudicar não somente o futuro dessa mulher, mas também os filhos dessa mulher, né? Porque muitas vezes também, infelizmente, nós nos deparamos com casamentos que eles terminam e até mesmo a pensão para as crianças, ela é dada, né, paga por esse pai com um valor tão ínfimo que sequer consegue manter na mesma escola. Então, assim, o padrão, né, o padrão social, o padrão aquisitivo, ele sofre drasticamente aí para uma redução. Você mencionou as recentes conquistas e atualizações na área dos direitos das mulheres como tema principal da entrevista. Poderia destacar duas ou três dessas conquistas mais recentes que você considerar as mais relevantes e explicar o impacto dela na vida das mulheres? Uhum. Eu já falei, mas vou repetir, né? A questão de passar a ser obrigatório, né? As diretrizes do protocolo para julgamento de perspectiva de gênero do CNJ, isso foi realmente um avanço significativo. A questão também política da equidade nos partidos políticos para fazer aí a questão nas eleições, né, para concorrer aos cargos públicos, né, porque assim, nós precisamos de no mínimo 30% de representatividade para que nossa voz seja ouvida. E trazer esse a igualdade, né, batendo aí esses números, essas cotas, a equiparação de gênero, ela realmente faz com que a mulher ela seja efetivamente representada. E também essa questão do quinto constitucional eu vejo como um grande avanço nas OABs, desde da minha
própria profissão, né? Isso aí eu acredito que tem que ser bastante propagado para que outras profissionais possam tomar conhecimento disso e fazer seus próprios movimentos em prol de obter também essa alteração em suas evoluções. Em sua experiência, quais são os principais obstáculos que as vítimas enfrentam ao tentar buscar ajuda? Em primeiro lugar, isso está melhorando muito, né? Mas ainda precisamos avançar muito, né? E acredito que, como eu falei anteriormente, a mulher ela ocupa cargos políticos, lugares de poder e de decisão, ajudar, né? Vai realmente trazer uma alteração significativa nesse avanço que a gente busca, porque implementar políticas públicas, principalmente junto ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo, no que tange a questão do primeiro contato também dessa vítima, né? Qual o primeiro contato que essa vítima tem? Muitas vezes ela não procura um advogado, nenhuma defensoria pública, porque muitas dessas mulheres, elas têm realmente não tem nem conhecimento de onde deve ir primeiro, que seria a defensoria pública ou um advogado particular, né? E nem também meios financeiros para isso. Então, o primeiro socorro que ela busca é junto à Delegacia da Mulher, uma delegacia especializada que já também através de campanhas que vieram, né, após a implementação de campanhas de políticas públicas, elas tomaram conhecimento da existência dessas delegacias especializadas. Então, mesmo dentro dessas especializadas, eu, como advogada, acompanhando vítima, já me deparei com, infelizmente, profissionais que não estavam treinados para receber vítimas de violência, né? Onde ali a palavra da vítima ela é questionada. Então, assim, se a palavra da vítima ela vai ser questionada depois, deixe isso para o mérito do processo. Porque vai haver esse momento daquele, né, agressor ou possível agressor apresentar a defesa dele, né, confeccionar o conjunto probatório dele, ele vai levar as testemunhas dele, enfim, mas não pode, no primeiro atendimento, no primeiro contato dessa vítima, ela já se sentir invalidada. Então, assim, infelizmente, isso ainda acontece. Então, acredito que focar em treinamento mesmo do pessoal para que essa mulher ela se sinta acolhida justamente para que não desestimule as denúncias. Mas você utiliza a advocacia como ferramenta para empoderar seus clientes e ajudá-las. Justamente tanto representando legalmente, né, mas principalmente fazendo a campanha de conscientização através da educação, levando conhecimento mesmo, propagando as informações do que é abuso, como eu disse, né, dos avanços que a gente já conseguiu. Por exemplo, em minhas petições agora, e é algo que eu realmente sugiro para as colegas advogadas que atuam nessa mesma área que eu tenho um tópico somente sobre a obrigação, né, a obrigatoriedade de os juízes observarem o protocolo patrimonialmente perspectiva de gênero. Você vê que é algo que eu estou batendo muito nessa tecla, porque é algo extremamente recente e muitíssimo relevante. Então, assim, tem um tópico em minhas petições, porque se o juiz ele não se basear nisso, na questão, né, da vulnerabilidade, buscar a equidade, porque a igualdade é diferente de equidade, Sim, são né? tem significados diferentes. Isso. Então, assim, nós mulheres, nós não somos iguais a vocês homens, né? Somos bem diferentes, questões hormonais, questão de força. É por isso que o mundo prospera. É, lógico, se todo mundo fosse igual, É. mas assim, a gente busca equidade mesmo para que a gente consiga, né, em conjunto, homens e mulheres, cada um conseguir se destacar dentro do que escolheu ocupar, dentro da posição que escolheu ocupar. Inspirações ou histórias inspiradoras. Compartilhe conosco uma história inspiradora pessoal ou profissional, por exemplo. Algum cliente que você ajudou a superar um desafio relacionado aos seus direitos e como essa experiência te impactou como advogada e ativista. Pode ser a experiência da minha amiga, né? Que foi a minha primeira ação na área de famílias, tem mais de uma década. E naquela primeira ação, entregar aquilo me deu muita alegria, foi realmente ali que eu entendi qual era a minha escolha dentro do direito. Porque a minha primeira mentora, que eu falei também no primeiro bloco, a mentora Fabiana, ela foi realmente o meu espelho por muito tempo. Ela não atuava e não atua na área que eu escolhi atuar, mas como profissional, como mulher, como mãe, como empreendedora,
ela foi minha grande inspiração. Mas atuar nesse processo dessa minha amiga foi a experiência que, de fato, eu me encontrei, porque ela, a própria Fabiana, me dizia, Isa, que ela me chamava de Isa, nós não escolhemos a nossa área, é a nossa área que nos escolhe. Então, como eu disse, a gente não pode falar, né? Não posso dar detalhes sobre o que aconteceu, mas assim, envolveu, né, as filhas dela e nós somos mães, né, Manu? Nós sabemos que nossos filhos, simplesmente tudo que a gente tem, nossa inspiração, nossa alma, né? Não estou romantizando também a maternidade, e ok para as mulheres também que não vêm dessa forma ou que não desejam ser mãe, mas assim. Eu falei aqui com a Manu porque eu vejo que a gente tem realmente uma posição similar nesse sentido da maternidade. Então, assim, a minha amiga também tem essa posição, né? De amar a maternidade, ter sonhado muito em ser mãe. E representar, poder representá-la naquela situação e representar as filhas dela e conquistar algo que realmente, efetivamente mudou a vida daquela família, para mim foi realmente quando eu me encontrei. Então foi a primeira e melhor experiência que eu já tive na minha profissão. O que mais te anima nesse momento em relação ao seu trabalho? O que mais te anima e te motiva a continuar trabalhando na área da defesa dos direitos das mulheres, mesmo diante dos desafios e obstáculos que você enfrenta? Olha, assisti que muitas mulheres elas têm se posicionado sim e que o nosso coletivo ele vem crescendo. Então, na própria internet, no Instagram, tem perfil de uma promotora de justiça, tem um perfil de uma juíza. Ambas, né, elas não estão mais exercendo esses cargos públicos porque elas realmente se viram militantes. Elas compraram a causa das mulheres. Então, tem esqueci o nome dela agora, mas tem a Justiça de Saia, que é o Instagram dela, dessa promotora que eu realmente sigo e também me inspiro bastante nela nessa luta. E a Maria Consentino, maravilhosa, que recentemente, até no agosto, né, Lilás, fez uma live comigo no meu Instagram, que foi a juíza, que começou também, foi uma das pioneiras nessa propagação da informação acerca da Lei da Maria da Penha. Então, assim, assistir mulheres se posicionando, assistir mulheres abraçando a causa, unindo forças, entendendo que realmente o coletivo é o que faz acontecer, e são mulheres que ocupam cargos de decisão, cargos de poder, né? São mulheres empoderadas intelectualmente também. Então, se fazer parte, poder fazer parte desse conjunto e poder propagar informações para chamar mais mulheres para somar isso me deixa muito feliz. Eduque o público. Ensine-o algo. Compartilhe conosco o ensinamento da sua área. Por exemplo, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão enfrentando dificuldades ou que se sentem desamparadas em relação aos seus direitos? Em primeiro lugar, né, nós mulheres, né, gastamos tanto com tanta coisa supérflua que a gente pode realmente direcionar aquele valor para uma outra, destinar aquele valor para uma outra coisa, né? Então, assim, jamais tomem nenhum tipo de decisão, principalmente que decisões que envolvem documentos, assinar documentos, sem levar para um profissional te orientar. Um profissional especializado e um profissional de sua confiança. Então, mesmo que seja o amor da sua vida, seu marido, não estou falando aqui em desconfiar, mas assim, é uma questão de tomar decisões de maneira consciente. Então, foi apresentado um documento, vocês estão diante de uma operação que você desconhece os trâmites, sempre procurar consultorias. Gente, a consultoria jurídica não é tão inacessível do ponto de vista financeiro, tá? Então, assim, ali é um investimento para que você tenha noção do caminho que você quer realmente seguir e da decisão que você quer tomar. Então, se eu puder educar em um sentido, invista em conhecimento jurídico, consultem profissionais sempre que se depararem com uma necessidade de uma tomada de uma decisão. Em sua trajetória pessoal, houve algum momento específico em que você percebeu que precisava quebrar um paradigma para alcançar seus objetivos? Sim, justamente quando me deparo com as próprias situações assim onde eu vejo, né, o patriarcado se manifestando no próprio judiciário. Então, assim, tem muita ainda discriminação, tem muito problema nesse sentido. Então, é se posicionar,
gravar mesmo, e muitas vezes eu falo, olha, repete que eu não entendi, mas espera aí, eu vou gravar. Então, assim, isso não é ser desrespeitosa, isso não é peitar, isso é mostrar para a pessoa, né, que está ali realmente, muitas vezes, cometendo arbitrariedade, que você está se posicionando, né, e que você não vai permitir que esses limites eles sejam ultrapassados. Então, é isso. Na minha militância, eu já me deparei com diversas situações nesse sentido, e como eu até falei no bloco anterior, né? Muitas vezes minhas clientes na minha frente. Então, assim, é não permitir. E colegas advogadas também não permitam, porque justamente nós sabemos que existe uma hierarquia, sim, por mais que diga que não, é uma questão de respeito, né? Óbvio. Quem está ali, quem está presidindo uma sala de audiência, a autoridade máxima é o magistrado, a magistrada, mas ali existe também uma limitação dentro do quesito respeito, que eles precisam saber até onde eles podem ir com esses comentários, que são realmente, muitas vezes, até mesmo insólitos. Quais paradigmas culturais e sociais você acredita que ainda precisam ser rompidos para que haja mais igualdade de gênero na sociedade brasileira? Olha, são vários, mas eu vou citar um que seria a questão da conscientização acerca do capital invisível, né? Muita, que ele é realmente executado pela mulher na maioria das vezes. Existem casos em que os papéis são invertidos, eu mesmo vivi isso, né? Meu casamento com o pai da minha filha mais velha, que hoje é meu grande amigo, nós temos, graças a Deus, uma relação muito boa, sempre tivemos, em determinado momento da vida, nós concordamos daquela forma. É o que eu falei sobre decisões conscientes. Então, assim, se o papel está investido temporariamente, se está funcionando para aquela família, não tem problema nenhum. Mas, se a partir do momento que isso se torna um abuso, do ponto de vista de não sobrar tempo para essa mulher ou para esse homem, né, para essa pessoa que está. Eu falo mulher porque são as estatísticas que dizem, mano. Assim, a maioria das vezes são as mulheres que ocupam isso. Realmente, elas abraçam a responsabilidade do cuidar. Cuida, cuida, cuida dentro da rotina. Então, assim, é dar o banho da criança, levar para a escola, é fazer a feira, é saber que não vai faltar nada na geladeira, é passar orientação para a diarista ou para sua, enfim, funcionária fixa, ver se as roupas da casa de todo mundo estão em ordem, essa questão toda. E até quando alguém, né, algum familiar adoece, até mesmo um familiar mais idoso, então, assim, aquela mulher, ela abraça essa obrigação do cuidar sozinha, muitas vezes, e essa mulher, ela deposita tanto tempo nisso que era um tempo que ela poderia estar direcionando, por exemplo, a uma qualificação profissional. E ela não busca porque não teve como direcionar esse tempo. Então, isso gerou o quê para essa mulher? Muitas vezes um prejuízo, porque às vezes, como eu falei, uma escolha consciente que o casal tomou em conjunto, mas essa escolha, se essa mulher tem uma escolha consciente, está bem acompanhada, pode fazer até mesmo um pacto pré ou pós-nupcial, onde ali, a partir de determinado tempo, ela vai ter uma compensação financeira, né? Não é uma indenização, eu acho justo. Então, você fala de dinheiro, mas eu já vou casar falando em dinheiro. Não, a questão é planejamento. E aí entra um outro nicho que eu atuo, que é o planejamento patrimonial. Então, assim, planejamento matrimonial, patrimonial. Se você fala sobre isso com seu parceiro, tem essa abertura, esse casamento é um casamento saudável, entende? Então, assim, se você vai realmente abrir mão de uma especialização para se dedicar totalmente à maternidade, o que eu acho maravilhoso também, essa é uma decisão, cada mulher tem a sua, mas daqui 10 anos esse homem vira para essa mulher e fala: olha, não quero mais estar casado com você, quero me divorciar. E aí esse homem não, né, não vai ali fazer uma oferta de alimentos, ela vai brigar, pleitear, muitas vezes não consegue nem se achar bens. A gente fala assim porque a gente milita, temos experiência, infelizmente, muito mais negativas do que positivas. Algumas experiências são positivas, mas são raras. E essa mulher está como, Manu? Ela está com um prejuízo enorme, um buraco enorme, porque às vezes a idade está já avançada. Então, até para entrar no mercado de trabalho, ela vai ter uma dificuldade muito grande. Então, é isso. É realmente procurar, planejar, tomar decisões conscientes e não tem problema de ocupar o lugar do lar ou o lugar de CEO, né, de uma cooperativa, uma grande empresa.
desde que essa escolha ela seja feita de forma consciente e que ela tenha planejamento financeiro, para não se colocar em situação de vulnerabilidade. Pra ver, é uma pergunta, tipo, bate e volta. Aí eu vou fazer uma pergunta e tu responde com uma palavra só. Tá. Uma palavra que define você. Amor. Um livro que marcou sua vida. O último que eu li é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Um filme que você ama. Gosto de Amor de Redenção. Um momento que você não esquece. Nascimento das minhas filhas. Um prato que você não resiste. Tudo que tiver peixe. Gosto muito de sushi. Gosto muito da culinária japonesa. Uma pessoa que te inspira. Minha mãe. Um sonho ainda não realizado. A igualdade de gênero efetivamente implementada. Um lugar que você ainda quer conhecer. Everest. Um conselho que você daria a si mesmo no passado. Continue que você vai chegar lá. Vai dar tudo certo. Doce ou salgado? Salgado. Verão ou inverno? Verão. Gato ou cachorro? Gato. Praia ou montanha? Praia. Mas são os dois. Tem que ser um. Praia. Café ou chá? Chá. Manhã ou noite? Manhã. Qual o seu lugar favorito no mundo? Minha casa. Qual o seu maior medo? Me deparar com uma cobra. Olha que ridículo. Sonho de infância. Me tornar advogada, eu conquistei. Cheguei. Maior vício. Perfeccionista, isso estraga. Já estou, graças a Deus, largando depois de muita terapia. Tem que ter, você também. Ajuda demais. Hobby favorito. Mergulho. O que te tira do sério? Mentiras. O que você faz para relaxar? Gosto de mergulhar, gosto de caminhar, estar em contato com a natureza recarrega todas as minhas energias e também orar, meditar, né? E realmente me aproximar de Deus. O que não pode faltar na geladeira? Água de coco. O que mais admira em alguém? Honestidade. Qual é a hashtag do sucesso? Tamo junto, Manu.